O castelinho de Nizam está desmoronando e o rapaz está vendo a sua eliminação chegar cada vez mais perto. Vanessa Lopes descobriu um detalhe sobre Nizam e finalmente percebeu que estava sendo feita de besta por ele. No entanto, a influenciadora está com sede de vingança e preparou um plano surpreendente para desmascarar o Nizam ao vivo. Com sede de vingança, Vanessa não deixou Nizam nem saber que ela descobriu tudo. O brother ainda acha que está com a menina comendo na palma de sua mão. Mas Vanessa surpreendeu ele com uma atitude inesperada. A vilã virou mocinha, colocou Nizam no seu devido lugar com uma ação chocante e se vingou em grande estilo. Você ficará sabendo de todos os detalhes nesse vídeo. Nizam, desesperado, começou a falar para Rodriguinho que toda vez que um deles, do grupo deles, for para o paredão, vai ser um deles que será o eliminado. Nizam estava completamente fora de si, completamente desesperado. Nizam, ainda pensando na eliminação de Pisani, percebeu que a sua batata está assando e que se Pisani saiu é porque ele pode ser o próximo. O Rodriguinho chegou ali para tentar acalmar Nizam, mas o participante descendente de árabe continuou muito nervoso, pensando que ele poderia ser o próximo. Rodriguinho então tentou dizer para Nizam que Pisani era muito passivo, nunca tinha um posicionamento definido, nunca expunha as suas opiniões e que por isso ele saiu, e não por causa de Nizam. Nizam, num certo momento, até tentou acreditar nas palavras do Rodriguinho, mas ele ficou em dúvida e pareceu não levar aquilo muito adiante. Fernanda também chegou por ali e tentou acalmar Nizam. Ela disse que de fato Pisani não se posicionava e que a postura dele acabou prejudicando. Rodriguinho também disse que a saída de Pisani foi única e exclusivamente culpa do Pisani, por ele não ter tido posicionamentos fortes e ficar se escondendo do jogo. Nizam, em um certo momento, saiu ali da conversa para ir ao banheiro, mas Fernanda e Rodriguinho continuaram colocando várias facas nas costas de Pisani, largando a mão do rapaz. Os dois ficaram ali falando que Pisani saiu por culpa dele. Mas, gente, o que eu acho engraçado aqui nessa situação é que quando o Pisani estava com eles, estava jogando com eles dentro da casa, ninguém achava isso. Todo mundo achava o Pisani lindo, maravilhoso, mas que foi só o Pisani sair e eles perceberem que eles podem estar saindo como errados pra galera aqui fora, que eles começaram a colocar defeito em Pisani e principalmente se colocar contra o rapaz, como se eles não tivessem nada a ver com o Pisani. Enquanto isso, lá no quarto dos gnomos, Bin e Vanessa estavam conversando sobre o Pisani, é claro, quando de repente a Fernanda chegou lá no quarto. Ela chegou ali na conversa de Bin e Vanessa e Bin começou a revelar para Fernanda que Vinícius confirmou que Nizam disse tudo aquilo que ele estava negando, sobre a Vanessa ficar se olhando no espelho, aquela manipulação toda que o Nizam fez com a Vanessa. Pois é, o Bin resolveu contar tudo para Fernanda, que na verdade quem está mentindo esse tempo todo é o Nizam. Claro que Fernanda ficou desconfiada, porque ela acredita em Nizam, já que Nizam é amigo dela dentro do jogo. Mas o Bin fez questão de revelar que não só o Vinícius como também o Alegrete confirmaram que Nizam estava manipulando Vanessa e que ele disse exatamente aquelas palavras maldosas sobre a influenciadora. Fernanda então começou a acreditar no que Bin estava falando
e percebeu que eles foram burros demais, que Pisani caiu no paredão por culpa deles, já que eles não mandaram Alane direto pro paredão através dos votos deles. O Bin continuou falando que o Pisani não era nem pra ter saído, porque ele estava carregando um fardo que não era dele, e sim de Nizam, só porque o Pisani virou amigo do Nizam. Nesse momento, o Bin e a Fernanda começaram a chorar. Os dois não se aguentaram e ficaram ali, chorando com a eliminação de Pisani, se lamentando. Mas os dois ficaram tanto nessa vibe assim de se lamentar que, gente, até parecia que o Pisani tinha perdido a vida dele, que eles nunca mais iam ver o Pisani. A gente até entende que é o sonho de alguém que acaba, mas também não precisa pra tanto, né? Vanessa Lopes, que também estava por ali acompanhando toda a conversa, diz que percebeu todas as falsidades das pessoas ali dentro. Ela não citou o nome do Nizam, mas deu a entender. Ela ainda disse que prometeu coisas para pessoas que ela nem sabe quem são. O Bin ainda disse que Pisani saiu porque ele estava carregando o fardo de Nizam, por ser amigo do vilão da edição até o momento. O Bin também disse que foi mostrado a realidade de que ele, Bin, não era o fofoqueiro como Nizam manipulou. Se vocês se lembram, o Nizam manipulou toda a artimanha para colocar o Bin como fofoqueiro e fez ele e Davi pedirem desculpas. Nesse momento, Bin falou que estava aliviado, mas que também estava muito bravo. Fernanda, em um momento, até pensou que Alegrete estivesse mentindo sobre a confirmação das falas de Nizam. Mas o Bin revelou que Vinícius também disse a mesma coisa. Ou seja, se Alegrete estava mentindo, o Vinícius também estava. O Bin então não conseguiu esconder a sua raiva com toda essa situação. Já a Vanessa Lopes ainda voltou a conversar com o Bin e disse que ela finalmente acordou pro jogo. Gente, já tava na hora, eu nem imaginava que horas essa menina ia acordar pro jogo, porque depois de uma semana ela foi entender que o Nizam tava manipulando ela. Tudo bem que o Nizam é um ótimo manipulador lá dentro, mas tava na hora dela acordar pro jogo. Finalmente, Vanessa Lopes parece que está entendendo o que está acontecendo naquela casa. O Bin então revelou para Vanessa que ela colocou o Nizam no pódio dela e que isso era muito sério. Mas a Vanessa reverteu toda essa situação a favor dela. A influenciadora diz que isso foi ótimo ela ter colocado ele no pódio dela, porque ele foi falso com ela, se fez de amigo, só que ele estava mentindo esse tempo todo e que o público aqui fora viu tudo isso. Viu que Nizam foi um cínico. A Vanessa ainda disse que a queda de Nizam vai ser maior ainda por conta dessa situação. Eles então ficaram ali conversando e a Vanessa ainda afirmou, gente, prestem bem atenção nisso. A Vanessa afirmou que ela vai armar um plano para fazer o Nizam mentir no ao vivo, lá no Sincerão. Agora, se ela vai realmente fazer isso, eu já não sei. Se ela vai ter coragem para fazer isso, eu também não sei. Porque ela disse que se o Pisani saísse na eliminação, ela iria apertar o botão. Mas até agora a Vanessa ainda tá lá dentro. Enfim, depois de tudo isso, a Vanessa ficou sozinha lá no quarto. E ela começou a chorar muito. Mais uma vez a Vanessa chorou dentro da casa do BBB. Ela disse que não aguentava mais, que sabia que vai entender tudo o que está acontecendo lá fora, mas que lá dentro ela não está entendendo nada. Vanessa ainda disse que é muito burra. E aí, o que vocês acham de tudo isso? Vocês acham que a Vanessa finalmente acordou pro jogo? Que Bin Laden vai ser o novo inimigo do Nizam e a gente vai ter esse embate? Ou vocês acham que não vão dar em nada? Eu espero que dê bastante embate, porque aqui a gente é team treta. A gente quer ver briga. Como se não bastasse isso, Yasmin Brunet também foi outra que parece acordar pro jogo. Em uma conversa lá no
No jardim, a moça percebeu que, na verdade, Pisani pode ter saído por ele estar envolvido nos comentários maldosos que Nizam fez. Lembrando que Pisani chegou para Yasmin e disse que lá no quarto do líder, os homens fizeram alguns comentários sobre o corpo das meninas. Pisani não especificou que era sobre Yasmin, mas contou para ela essa situação. A loira, então, logo percebeu que Pisani pode ter saído porque ele estava envolvido, e outra, por ele então ter se colocado contra essa situação. Yasmin parece que também finalmente está seguindo o caminho certo dentro do jogo, já que até agora ela estava meio perdida, achando que Nizam, Pisani e essa galera eram de boa. Porém, ao mesmo tempo, quem não aprendeu nada com toda essa situação e continua simplesmente se queimando ainda mais foi a Pitel. Lá no quarto, Pitel começou a tentar achar algum motivo para que Pisani tenha saído da casa. Acontece que a moça acabou falando bastante besteira. Gente, ela se queimou aqui fora de um jeito, mas de um jeito que eu acho que se ela bater em algum outro paredão, no próximo paredão ela já sai, porque o povo tá com um ranço dela pelas coisas que ela disse. A Pitel começou dizendo que o grupo deles, o grupo da Bia, na verdade é exatamente o tipo de gente que o Brasil gosta de acolher. Ela começou dizendo que lá tem um gay muito animado, uma mulher negra que é muito bem posicionada. Ela disse que eles têm um casal que é a fique do pessoal aqui fora, que seria no caso a Denisiane e o Matheus, e disse que tem uma mulher que ganhou uma prova de 18 horas por um carro. Pitel poderia ter parado por aí porque ela já estava muito bem queimada, mas ela resolveu continuar falando e soltar um monte de besteira pela boca. Ela ainda disse que no grupo deles eles têm uma virgem inocente, que no caso seria a Bia. Gente, vocês concordam com isso que a Pitel falou? Vocês acham que, apesar dela ter falado um monte de besteira, ela tá certa? E que o Brasil realmente gosta de acolher esse tipo de gente? Ou você acha que o povo só não tá acolhendo o grupo dela porque eles são chatos e insuportáveis? Eu acho que a segunda opção é mais fácil, né? A segunda opção é mais verdadeira. Mas me diz o que você acha aqui nos comentários. Vou ler os comentários de todos vocês. E antes de ir embora, não se esqueça de clicar no botão de gostei e de se inscrever no canal. Assim o YouTube vai sempre te avisar quando sair um vídeo novo aqui no canal. Até o próximo vídeo, pessoal!